Olá, professora. Eu sou o Pedro Augusto, do primeiro A, e o tema sorteado para o meu grupo foi Platão. Então, eu estarei falando um pouco sobre a vida dele. Platão, ele nasceu em Atenas, por volta dos anos 324 a.C. Os seus pais descendiam da nobreza, então por isso ele recebeu uma das melhores educações possível. Ele estudou filosofia, poesia e ginástica. Platão cresceu durante a Guerra do Peloponeso. Então, por isso ele testemunhou um grande caos político em Atenas. A vida de Platão mudou muito quando ele conheceu seu mestre Sócrates, que foi um grande professor. Sócrates, infelizmente, foi condenado à morte por ter corrompido a juventude ateniense, quando na verdade ele estava querendo apenas abrir os olhos dos jovens. Então, desde isso, Platão começou a odiar a política e ele se dedicou a sua vida à filosofia, que era o que o seu mestre mais estudava e ensinava. Começou a viajar por 12 anos, estudando matemática e astronomia. Quando Platão voltou para Atenas, ele abriu a sua própria academia, a Academia Platônica, onde os alunos podiam assistir aulas ao ar livre, e nessa academia Platão deu aula a Aristóteles, que foi um outro grande filósofo. Enquanto Platão dava aula nessa academia, ele escrevia suas famosas epístolas, suas cartas. Olá, professora, tudo bem com a senhora? Bom, eu sou Victor Xavier, do primeiro A, e falarei um pouco sobre o idealismo e um pouco sobre as obras de Platão também. Bom, o idealismo platônico foi a obra que mais marcou, assim. Bem, com base na noção de que o conhecimento, das ideias, ou formas puras, ou algo do tipo, mutáveis e perfeitas seria o nosso único conhecimento. Tipo, conhecimento verdadeiro, assim, sabe? Tipo, seria obtido pelo nosso intelecto. Bem, podemos dizer que o filósofo, ele afirma que o nosso conhecimento sobre a matéria seria obtido pelos sentidos, mas, tipo, é enganoso, não é real. São meras ilusões, podemos dizer. Agora, professora, eu vou falar também sobre as obras, entendeu? Bem, eu falarei as obras agora. Bem, a maior parte dos escritos de Platão será composto pelos diálogos socráticos, certo? E que o seu professor, Sócrates, seria a figura central, assim podemos dizer. Então, em geral, os diálogos, podemos dizer que eles falam sobre um tema em si, mas sem grandes delimitações ou especificações. Podemos falar sobre outros assuntos. Bem, hoje em dia temos o conhecimento de 35 diálogos deixados por Platão. Bem, eu falarei 7 para a senhora mesmo, ok? Então, ó, o primeiro seria Apologia de Sócrates. O segundo seria Lax, ou da Coragem. O terceiro, Hipias Menor. O quarto, Hipias Maior. O quinto, Gorgias. Sexto, Fandom. E o sétimo, o famoso Banquete. E é isso, professora. Até mais. Olá, professora. Eu sou o Kevin do primeiro A e vou falar mais um pouco sobre Platão e vou falar sobre o idealismo platônico. Platão, além de ter sido um dos discípulos de Sócrates e um dos mais importantes filósofos da Grécia Antiga, ele tinha se destacado por ter lançado sua própria teoria idealista, além de ter deixado uma grande maioria dos textos que hoje são conhecidos sobre Sócrates. Agora eu vou falar um pouco sobre o idealismo platônico. O idealismo platônico consiste basicamente em uma distinção entre conhecimento sensível, inferior e enganoso, que praticamente seria obtido pelos sentidos do corpo, e conhecimento inteligível. Explicando melhor, o conhecimento inteligível seria aquele que nos iria permitir o acesso ao ser e à essência de algo. Praticamente, o conhecimento inteligível estaria no mundo das ideias e das formas, enquanto o conhecimento sensível estaria em nossa realidade material. É isso, professora. Espero que tenha entendido. Até mais. Acrescentando o que o Kevin havia dito,
Platão, ele criou uma alegoria para tentar explicar um pouco melhor essa teoria das ideias. A alegoria é a seguinte: imagine que existam 3 pessoas presas no fundo de uma caverna. Essas 3 pessoas nunca saíram dela. Existe atrás delas uma fogueira. E elas apenas veem as sombras das coisas que passam atrás dela. Um certo dia, um desses prisioneiros consegue fugir da caverna, conseguindo distinguir o que era real do que é falso. Ele volta tentando contar para os seus amigos o que na verdade era, e que na verdade tudo que eles haviam vivido era uma mentira, e que na verdade as coisas são bem diferentes. Os outros 2 não acreditaram. E isso é suposto que até os outros 2 até poderiam matar esse prisioneiro. Essa é uma clara referência a Sócrates, que estava apenas querendo mostrar a luz para os jovens e foi condenado por conta disso. Oi, professora, só tô aqui no fim do vídeo para agradecer o comprometimento e atenção de ter assistido o nosso vídeo. Espero que tenha gostado. Até mais!